nós observamos a história, meus irmãos, nós vamos ver alguns fatos que marcaram. Tem um fato que marcou a história, por exemplo, o dia que Adão pecou, né? Marcou a história. Marcou, quando pensamos no dilúvio também, foi o primeiro dia que começou a cair aquelas águas torrenciais, né? Foi um fato também que marcou a humanidade. Quando a gente pensa na Torre de Babel, onde os povos ali tiveram aquelas línguas ali modificadas, né? E aí houve a necessidade de todo aquele povo se espalhar. Assim, tantos outros acontecimentos na história que marcaram. E quando a gente faz no dia de hoje, quando a gente fala sobre a Páscoa, quando é celebrada a Páscoa, os cristãos, quando falam a respeito da ressurreição, nós estamos falando de algo, irmãos, que seria a coisa mais importante que poderia acontecer para a humanidade. Porque se naquele dia Jesus não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, os mais tristes e infelizes. E diferente daquela sexta-feira, quando ocorreu trevas em toda a terra, quando Jesus estava ali sendo crucificado, onde houve trevas, um momento de tristeza, de angústia, um momento de dor, um dia também que marcou a história da humanidade. E diferente daquela sexta-feira, agora nós nos voltamos para este domingo, o primeiro dia da semana, e este dia jamais seria esquecido. Esse dia jamais seria esquecido, e tanto é isso que há mais de 2000 anos, a humanidade, os povos estão fazendo menção deste grande e maravilhoso milagre que aconteceu. Nenhuma manhã pode ser comparado com a manhã da ressurreição de Cristo Jesus. Por mais belo que seja amanhã, por maiores que sejam os eventos, por maior que sejam os acontecimentos, nenhuma manhã pode ser acompanhada aquela primeira manhã, daquele primeiro dia da semana, quando Cristo, o Salvador das nossas almas, Ele ressuscita dentre os mortos. E nós vamos então refletir sobre alguns fatos que ocorreram naquele dia, que nós podemos dizer que foi um dia especial. Foi um dia especial, naquela grande manhã em que nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o túmulo. Irmão, isso é maravilhoso, é inexplicável. Nunca houve uma manhã como aquela e nunca mais haverá. Naquela manhã, Jesus Cristo, Ele ressurge, Ele ressuscitou. Naquela manhã, Jesus Cristo tirou o ferrão da morte e deu a vida eterna a todos aqueles que haveriam de depositar nele a sua fé. Ele aniquila a morte naquele dia, Ele vence a morte tão temida, a morte que era uma marca, que era uma resposta em relação ao pecado. Jesus, Ele vence. Amém. Naquele dia. Amém. E quando a gente pensa nesta manhã, algumas coisas nós precisamos então mencionar, que aquela manhã foi uma manhã solene. Como disse, não foi uma manhã qualquer. Aquela manhã foi uma manhã solene. Quando a manhã começava a amanhecer, no primeiro dia da semana, após a morte de Jesus, algumas mulheres foram ao sepulcro para terminar de preparar o corpo do nosso Senhor para o sepultamento. O dia nem tinha clareado ainda. As irmãs são assim, né? Diferente dos homens, as irmãs são mais expostas, né? As irmãs são mais engajadas, né?
As irmãs são mais determinadas, e aquelas irmãs, então, elas preparam todas aquelas especiarias, porque elas precisavam lá encontrar com o mestre que estava lá no sepulcro. Os preparativos iniciados por Nicodemos e José de Arimateia, na noite do dia em que Jesus morreu, essas irmãs foram lá para concluir aquele trabalho. Enquanto essas mulheres se dirigiam para o sepulcro, os discípulos estavam trancados lá naquele cenáculo, tremendo de medo, de tal forma que, imaginando que eles também poderiam morrer da mesma forma como Jesus havia morrido. Talvez já estavam aguardando a eles também essa mesma morte, uma morte tão terrível como aquela de Cristo, e eles estavam lá reunidos, atemorizados, abatidos. Mas certamente essas mulheres estavam tristes também, mas a tristeza que elas estavam sentindo não foi o suficiente para detê-las, e elas foram até aquele sepulcro. Elas também estavam tristes, assustadas. O próprio Jesus havia dito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E a pergunta que a gente pode fazer: por que ficaram tão chateadas? Ou por que ficaram tão chateados? Todos acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam, eles haviam depositado a sua fé nele e esperavam que ele estabelecesse o seu reino e os livrasse do jugo romano daquela escravidão. Havia toda uma expectativa lançada sobre Jesus. Mesmo que ele lhes tivesse falado da cruz e da ressurreição, eles nunca tinham compreendido aquela mensagem ou o significado das palavras de Cristo. Depois de tudo que Jesus havia feito, depois de tantos milagres, depois de tantas coisas surpreendentes que eles puderam ver com seus próprios olhos, situações de milagres que eles mesmos puderam tocar, agora a situação em que esse Jesus, no qual depositamos a nossa fé, naquele que nós esperávamos que fosse o Messias, ele está morto. E eles agora estão desmoralizados, desiludidos, desanimados e derrotados. É ruim quando a gente passa por uma situação assim, né? Você lança a expectativa de alguma coisa, não é? Você fica naquela expectativa de que a coisa vai ser de um jeito, e aí quando você vê, não é nada, daquilo te dá um abatimento, né? Imaginemos bem, meus irmãos, aqueles discípulos de Jesus, a esperança que eles estavam depositando no Senhor, e de repente agora a situação era aquela. Eles estavam desiludidos, desanimados e derrotados. Aquele em que tinha depositado todas as esperanças se foi. Este homem que havia mudado tão radicalmente suas vidas por seu poder e havia demonstrado o amor e o poder de Deus a eles, tinha morrido de forma violenta e humilhante. Foi um dia triste para seus seguidores. Não há como, irmãos, com palavras nós podemos expressar exatamente o que aqueles discípulos sentiram naquele dia, desde aquela sexta-feira até o domingo daquela manhã. Certamente não dormiram nem um pouco, em nenhum momento. Talvez não comeram também, porque quando a gente é abatido e a gente está numa situação assim, né? A gente perde o apetite, a gente perde o sono, a gente fica prostrado. E ao refletir então sobre a tristeza dos discípulos, podemos compreender a sua dor. E como eu havia dito, Paulo falou isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 12 a 19, quando ele nos diz que se Jesus está morto, então todos nós temos motivo para lamentar. Se Jesus está morto, então estamos todos indo para o inferno e ninguém tem esperança além desta vida, e mesmo nesta vida nós somos mais miseráveis. Imaginemos bem, irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria das nossas vidas? O que adiantaria todo o conforto? O que adiantaria toda a riqueza? O que adiantaria todo o conhecimento? O que adiantaria todos os prazeres que
que esta vida pode proporcionar se Cristo não tivesse ressuscitado. Seríamos os mais miseráveis dos homens. Então aquela manhã foi uma manhã de reflexão para aquelas pessoas. Certamente um filme passando na cabeça delas, né? Um filme, todos os acontecimentos, todos os milagres, quando Jesus viu, aqueles que estavam naquele dia, quando Jesus transforma aquela água em vinho, lembrando sobre aquilo. Quando Jesus começa a curar de longe, uma palavra de Jesus era suficiente para curar. Quando ele curou o paralítico, deu visão para o cego. Aquele que estava coxo, que passou a andar. E aí de repente eles começam a lembrar sobre aquela multiplicação dos pães, dos peixes, das libertações, das pessoas que eram libertadas da escravidão demoníaca, e tudo aquilo vindo na mente, e o grande poder do Senhor. E a situação era aquela. E foi um momento de reflexão para eles, um momento de dor, de sofrimento. Mas mais do que esse momento de reflexão que aquela manhã pôde proporcionar na vida daquelas pessoas, foi também uma manhã de revelações surpreendentes. Surpreendentes. E aí a gente vai ver nesse texto que lemos, do verso 2 em diante, né, que em meio à tristeza daquela manhã, Deus Pai, por meio de a sua graça e o seu amor, Ele volta-se para aqueles que estavam com corações feridos e abatidos. E aquele era o momento oportuno para receber de Deus o socorro, pois é exatamente isso que o sumo sacerdote faz, porque ele se compadece das nossas fraquezas. O sumo pastor, ele se compadece da tristeza, e por causa disso, então ele vai ao encontro. Então era necessário que Jesus ressurreto agora, ele se volte para o meio daqueles discípulos, para aquelas pessoas, para fazer com que aquela cena, ou aquela situação, ela fosse transformada. E ele se moveu de várias maneiras poderosas para encorajar os corações daqueles crentes que estavam entristecidos. E sabe, meu irmão, que ele faz isso. Deus, ele se move em nosso favor. Ele não está estagnado, ele não está com seus ouvidos tapados, ele não está com seus olhos tapados e fechados. Ele nos contempla. A Bíblia diz que ele não dorme. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não deixaria os seus discípulos naquela situação. Os seus seguidores jamais. E aí Jesus começa a fazer uma obra. Os seres celestiais, né? Começa a fazer a obra. A primeira coisa que eu quero citar para vocês aqui, que aquela pedra do sepulcro, ela foi revolvida. Irmãos, não era uma pedra qualquer. Não era uma pedra qualquer pedrinha. Você já tentou pegar uma pedra grande? Na quinta-feira nós estávamos falando sobre cargas, né? Cargas e fardos, né? E nós estávamos dizendo aqui que as cargas, nós devemos ajudar os irmãos a levar as cargas, né? E aí imaginando assim, uma rocha muito grande, um peso muito grande, onde você sozinho não dá conta de carregar. Então vem um irmão aqui e vem mais um ali, e aí junta assim aquelas forças e consegue transpor aquela pedra, aquela rocha, aquela carga. Diferente do fardo, né? O fardo nós temos que carregar, né? Você tem o seu fardo, né? Mas então, aquela pedra rolou. E aquela pedra rolou não para deixar Jesus sair, mas para permitir que os seus seguidores, para permitir que seus discípulos pudessem entrar naquele túmulo e certificar de que ele de fato não estava lá. Aquela pedra foi removida para que eles pudessem testificar. E esse foi um grande milagre. Além do mais, além de tirar aquela pedra do sepulcro, ele enviou anjos com a boa nova que Jesus estava vivo.
Havia 2 anjos dizendo exatamente isso, que ele está vivo. É interessante, porque quando eles questionam aquelas mulheres, né? Elas ficaram perplexas. Elas estavam possuídas de temor. E aí os anjos fazem uma pergunta para elas. E certamente eu fico imaginando essa fala desses anjos, talvez uma voz tão doce, né? Uma voz celestial, né? Eles olham para ela e disseram assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Por que vocês vieram procurá-lo aqui? Por que vocês vieram? O que é que vocês vieram fazer aqui? Ele não está aqui. Aqui não é o lugar dele. Ele havia ressuscitado. E essa já foi uma das maiores mensagens. Nunca o mundo ouviu uma mensagem como essa. Ela ainda reverbera pelos corredores do tempo e vai através de toda a eternidade, dizendo: Ele está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. E foi essa palavra que soou nos ouvidos daquelas mulheres, e certamente aquela palavra penetrou em seus corações. Como assim ele está vivo? Olha só os acontecimentos, né? Os episódios. Observem bem, meus queridos irmãos, como é que o cenário ele vai sendo mudado. Como é que a situação vai sendo mudada, tá vendo? Quando a intervenção de Deus faz isso. A ação de Deus vai começando a mudar a situação. Eu quero ler um texto com vocês, eu quero que você abra em João capítulo 20, esse texto eu gostaria muito de ler, porque ele também é maravilhoso. E esta foi uma das ações do Senhor. Ele encontrou Maria Madalena, que fora ao sepulcro. Olha só o que texto nos diz em João no capítulo 20, a partir do verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Essa mulher amava Jesus de tal forma, meus irmãos. E essa mulher estava chorando. E enquanto ela chorava, enquanto ela derramava suas lágrimas, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha só, essa mulher recebeu mais, né? Mas não reconheceu que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher. De novo ele pergunta, igual os anjos perguntaram ela: por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone. Ela conheceu aquela voz. Ela reconheceu aquela voz. E ela disse: Mestre, Mestre. Maria Madalena teve aquela experiência naquela manhã. Aquela experiência, aquela manhã que marcou a vida daquela mulher. Então ele fez coisas maravilhosas.
E Jesus, ele não esqueceu de ninguém. Ele tinha uma palavra de encorajamento para Pedro, que o havia negado. E de falar dos discípulos e a Pedro. Interessante, porque Jesus também era um dos discípulos, né? Mas eu creio que Pedro estava num sofrimento tão grande que precisava de uma palavra especial para ele. Então ele tinha uma palavra de encorajamento para Pedro, que o havia negado. Ele deixou uma mensagem para seus seguidores dentro do sepulcro. Dentro do sepulcro ele deixou uma mensagem para os seus seguidores. O interior do túmulo não era um cenário de caos. Foi uma cena de serenidade e de ordem. De serenidade e de ordem dentro daquele sepulcro. Não foi um caos. Os lençóis estavam nos seus devidos lugares, exceto aquele usado para cobrir a sua cabeça, que foi deixado em lugar à parte. E é interessante quando nós pensamos nesses lençóis, fazendo uma comparação aqui sobre Lázaro. Lembra quando Jesus dá ordem para que Lázaro saísse daquele túmulo? Era necessário que as pessoas fossem lá e retirassem aquelas faixas que estavam envolvendo a Lázaro. E agora Jesus está ali, não estava mais ali, aqueles lençóis simplesmente ali exatamente como havia de estar. E eles contemplaram lá os lençóis exatamente como estavam, naquela posição exatamente como deveriam estar. Em João capítulo 20, verso 19 ao 25, vai dizer que ele reuniu com seus discípulos naquela noite para mostrar-lhes que ele estava vivo. Ele se reuniu com seus discípulos para mostrar que ele estava vivo. Além disso, ele os encontrou novamente uma semana depois, apenas para dar a tomar a certeza de que ele estava vivo. Observe, meus irmãos, como que era necessário ficar de forma convicta para os seus discípulos da sua condição de Cristo ressuscitado. Houve muitas outras coisas que aconteceram naquela manhã de ressurreição que marcaram como um grande e glorioso dia. E para nós, mais de 2000 anos após a ressurreição, a mensagem não mudou. Ainda precisamos ouvir a boa nova de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ainda precisamos dizer que Ele está vivo hoje e há esperança pela manhã. Há esperança pela manhã. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, ele vai dizer: eu estive morto. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estive morto, mas agora estou vivo para os séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Hebreus capítulo 7, verso 25 vai dizer isso. Por isso também pode salvar todos totalmente os que por isso todos podem salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. É por isso que Jesus pode salvar. É por isso que somente Jesus pode salvar. É por isso que ele diz que não existe outro caminho. Não existe outra verdade, não existe outra possibilidade, não existe outra alternativa, não existe outro meio. Somente Jesus é a salvação, porque somente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele esteve morto, mas está vivo, e Ele está aqui no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Agradeça a Deus pela prova de que Jesus vive. Ele vive. E você pode cantar comigo assim:
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, irmãos, nós não tememos mais a morte. Você teme a morte? Eu não temo a morte. Eu não temo a morte, porque Ele vive. Não existe mais temor em mim, porque agora existe uma esperança. Há uma esperança para mim. Eu não sou mais um miserável homem, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele veio ao nosso encontro, Ele veio em nosso socorro. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o poder de Deus que entregou a sua vida, que foi moído por causa das nossas transgressões, mas Ele está vivo. Foi uma manhã solene para aqueles homens, para aquelas mulheres. De momentos maravilhosos, de experiências profundas. Aquela manhã também foi uma manhã de realizações impressionantes. Impressionantes. Enquanto os discípulos se acotovelavam no cenáculo por temer por suas vidas, algo milagroso acontece em sua presença. Jesus, aquele que morrera apenas 3 dias antes, estava agora no meio deles. Eles ficaram apavorados e pensaram que viram um fantasma. E olha que não era essa a primeira vez que eles confundem Jesus com fantasma, né? Lembra quando eles estavam andando sobre as águas? E agora eles achavam que fosse um fantasma. E eu fico imaginando Jesus olhando para eles, talvez até esboçando um certo sorriso, né? Oh, ele olhando para eles, meus amados, meus filhos, meus discípulos. E eles estavam apavorados, achando que pudesse ser um fantasma. No entanto, Jesus tinha algumas novidades para contar para eles. E é interessante, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem e pensando comigo assim, era um momento exclusivo, íntimo. Aquilo não era para qualquer um, não. O que aconteceu ali não era para qualquer um. Era para um povo exclusivo. Amém. Então Jesus tinha algumas novidades para contar para eles. Então Jesus, o que ele faz? Ele mostra para eles suas mãos e seus pés para provar que ele era real. Olha aqui, meus filhos. Olha aqui as minhas mãos. Olha os meus pés. Ele se ofereceu para deixá-los tocar. Toque em mim. Imagine bem, meus irmãos. Aqueles homens, aquelas mulheres, vem do seu Senhor, e agora Ele diz: toque em mim. Isso não é um sonho, isso não é uma miragem, isso não é algo, não é ficção. Apalpem, toquem em mim. Aleluia. E Ele se sentou com eles para comer. Vocês ainda não estão acreditando. Está vendo como é que a gente é? Está vendo como é que o ser humano é? Um fantasma não come. Tem alguma coisa para comer aqui? Certamente tinha, né? Porque provavelmente o que estava lá para comer, ninguém estava querendo comer avental, né? Não havia apetite, talvez. Então ele se assentou com eles para comer. A maioria dos discípulos não tinha acreditado até este momento. Agora eles estavam convencidos. Realmente, Jesus está vivo. Irmãos, eu fico imaginando que alegria e gozo foi esse. Experimentar
experimentada por aqueles homens e por aquelas mulheres. Você consegue, talvez na sua vida você passou por momentos muito alegres, que você ficou assim, extasiado, né? Porque às vezes quando acontece algo, você fica extasiado, você quer compartilhar aquilo com alguém, porque tamanha é a êxtase que você sente. Eu fico imaginando a alegria, o gozo profundo, de certa forma indescritível, inexplicável daqueles homens, daquelas mulheres. A declaração, e porque não acreditaram eles ainda por causa da alegria, o texto vai dizer sobre isso, eles estavam tão alegres, que parecia bom demais para ser verdade. Já viu quando a gente fala esse termo? Não, isso é bom demais para ser verdade, não pode ser. A alegria era tão contagiante, a alegria era tão profunda, a alegria era tão intensa, a alegria era tão assim esplêndida na vida daqueles homens, daquelas mulheres, que eles estavam nem compreendendo, não estavam nem acreditando. Eles estavam ao lado do mestre com tanta alegria que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Certamente foi um momento emocionante para os discípulos de nosso Senhor. Certamente foi. E isso é o que precisa acontecer na vida de muitas pessoas que vivem em nosso mundo hoje. O mundo precisa perceber que Jesus Cristo é mais do que um bebê em uma manjedoura, ou algum pobre companheiro que se crucificou na sexta-feira. Se você teve a oportunidade de ver nas mídias, eram pessoas encenando a morte de Cristo, pessoas lá beijando uma estátua de um Cristo morto. Mas irmãos, Jesus triunfou sobre a morte e Ele está vivo. Não é mais um bebê, não é mais alguém que está numa cruz. Ele é mais do que uma história, Ele é mais do que a história do que as pessoas têm. Ele está vivo. E nós precisamos entender que Ele está vivo, Ele é real e é a única esperança para nós salvarmos do inferno e ir para o céu. Ele disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos combater, meus queridos irmãos, qualquer tipo de heresia que se opõe a essa verdade bíblica. E muitas heresias têm se colocado hoje no mundo, e nós precisamos se opor. Nós não podemos aceitar, nós devemos declarar, nós devemos anunciar que somente Jesus ressuscitou dentre os mortos, somente Ele tem a chave que venceu a morte e o inferno, somente Ele pode nos dar a vida eterna. Este dia é sobre Jesus, é sobre o fato de que Ele morreu por nós, sendo ainda pecadores. É sobre o fato de que Ele foi sepultado e 3 dias depois abriu um caminho para você e eu, para que pudéssemos entrar na vida eterna, simplesmente confiando nele como nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. O mundo tem uma interpretação ou um significado a respeito de Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você: quem é Jesus para você? É apenas uma história na página de um livro? Ou Ele é real em seu coração? Como Ele foi e como Ele era real para os seus discípulos? Apenas saber sobre Jesus e o que Ele fez não salvará a sua alma. Como foi mencionado aí, né? Como eu disse, nesse período da semana chamada Santa, tantas procissões, tantos atos que foram feitos, fazendo menção do que ocorreu naquela época. Mas isso, meus queridos irmãos, não resolve o problema do homem. Subir as escadas, ajoelhados, como forma de penitência, ou carregar uma cruz de uma cidade para outra, para pagar uma promessa, isso não resolve a situação. Você tem que conhecê-lo de maneira pessoal e real, antes de poder ser salvo de seus pecados e de uma eternidade no inferno. Você precisa ter um encontro pessoal com Ele.
Jesus para você? E essa é uma questão que deve ser enfrentada por todos os homens. Jesus colocou essa questão para os seus discípulos. Ele voltou para os seus discípulos e disse assim: quem dizeis que eu sou? Porque as pessoas diziam a respeito dele: ele é um profeta, Elias. Mas e vocês? E Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? Pedro tinha a resposta certa. Mas há uma outra pergunta que precisa ser feita e respondida. E essa pergunta foi feita pelo próprio Pilatos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, quando ele pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? E a pergunta é exatamente essa: qual é a sua resposta para essa pergunta? O que você vai fazer de Jesus na sua vida? Muitos dizem: não, eu acredito em Jesus, né? Não acredito em Jesus. E já acha que ali está resolvendo todos os problemas, né? Eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus veio, que Ele morreu. Eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa informação. Mas o que é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? E o que você vai fazer com esse Jesus na sua vida? Aquela manhã, portanto, meus queridos irmãos, foi esta manhã de reflexão entre aquelas pessoas, de revelações surpreendentes, de realizações impressionantes. Mas, para além disso também, aquela manhã, ela teve uma repercussão espiritual. Uma repercussão espiritual. Ao comer naquela primeira manhã da ressurreição, Jesus começou a dizer a seus discípulos que o plano de Deus era salvar o mundo. Eles haviam sido chamados pelo Pai para serem testemunhos disso e deveriam espalhar a notícia de que uma grande vitória espiritual havia sido conquistada quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, alguns inimigos muito antigos do homem, que atormentavam o homem desde que o pecado entrou no mundo, foram derrotados para sempre. Alguns inimigos que assolavam a humanidade, alguns inimigos que destruíam a humanidade, que destruíram pessoas, naquele dia, quando Jesus ressurge dentre os mortos, esses inimigos são derrotados e derrotados para sempre. Eles são aniquilados. E sabe qual foi o primeiro inimigo que foi derrotado? A própria morte. A morte foi derrotada naquela manhã. Imagina, meus queridos irmãos, a luta que seguiu naquela manhã, quando a morte teve que desistir do príncipe da vida. Ela não pode detê-lo, ela não pode retê-lo. Ele entrou no domínio da morte e a tornou indefesa. Que coisa maravilhosa! A morte ficou indefesa. Sem força. A morte foi fragilizada naquele momento. Agora, para o Filho de Deus, a morte é apenas a porta desta terra de tristezas, para aquela terra celestial de esplendor, onde toda lágrima será enxugada de todos os olhos, e os santos de Deus viverão para sempre na gloriosa presença de nosso exaltado Salvador. A morte agora tem um novo significado para nós. A morte nós não podemos mais temê-la. Não podemos mais temer a morte. E deve se preocupar o crente que tem medo da morte, viu? Se você tem medo da morte, cuidado. Isso não é um bom sinal. E vocês já observaram como que o velório de crente é diferente? É muito nítido isso, né? Ele venceu a morte.
morte não pôde detê-lo e ela foi derrotada para todo sempre. Mas além da morte, Jesus venceu o inferno e o pecado. O inferno e o pecado foram derrotados. Eu quero ler 2 versículos com vocês. O primeiro deles está em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Quando a palavra do Senhor diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os irmãos compreenderam isso que o Senhor fez? Havia uma dívida, irmãos, nossa. Havia uma dívida. Uma dívida impagável, né? Você jamais poderia pagar. Ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz. O texto ainda diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele triunfou perante esses inimigos. E 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 18 e 19, vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas edificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ele morreu, meus queridos irmãos, uma única vez, e ele agora está vivo. Vivo para todos sempre. Portanto, meus irmãos, o inferno e o pecado foram derrotados. Além do mais, Jesus também, ele derrota a sepultura. A sepultura foi derrotada. O outro inimigo que morreu naquele dia foi a sepultura. Durante a sua vida, o homem vive com medo naquele momento em que deitará seu corpo na morte. Eu tinha medo. Quando eu via as pessoas no caixão, eu olhava assim, meu Deus. E aí quando você vê um monte de terra caindo em cima, né? Aí dava um trem ruim, né? Não era assim que a gente sentia? Talvez tenhamos uma perspectiva errada quando se trata da sepultura. Aquele buraco no chão nada mais é do que um lugar para guardar essa velha carcaça desgastada e cheia de pecado até o dia da ressurreição. Amém. Glória a Deus. Até o dia da ressurreição. Sabe por quê? Quando entregamos essa carne na morte, nosso espírito ascende ao Pai Celestial. Da próxima vez que vimos nossos corpos, eles serão glorificados e serão semelhantes ao de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo esse corpo aí todo cheio de marcas, né? Eu até citei isso em uma das pregações passadas, né? Cheio de próteses na boca, nos pés, nos joelhos, nas articulações, né? A cabeça careca, né? Essa semana aí, quem era careca podia comer um sanduíche de graça. Você está sabendo disso? Teve um negócio dessa semana, quem era careca puderam lá pegar um sanduíche de graça, né? Mas esse corpo, irmãos, todo debilitado, esse corpo cheio de marcas do pecado, né? Mas haverá um dia que esse corpo, que a sepultura vai ter que devolver. A sepultura vai ter que devolver. Aqueles que morreram no mar, o mar vai ter que devolver. E esses corpos agora serão restituídos. E agora nós teremos novamente um corpo, mas um corpo glorificado, semelhante a Jesus. Lembra agora de Jesus lá no meio dos seus discípulos, ele lá no meio daquele cenário? Toque em mim sou eu. E eles olharam, olha Jesus. Certamente depois daquele momento, aí eles foram observar então com mais detalhes, né? Nossa, olha,
Como é que Jesus é lindo, né? Como que Jesus é maravilhoso. Olha só, talvez curtiram mais aquilo, né? E você vai ter essa oportunidade também, meu irmão. Um dia, haverá um dia que você vai olhar assim para Ele. Ah, é você, Jesus. É você, Jesus. Você é o Jesus a quem eu tanto adorei, a quem eu me prostrei. É você que me acalentava naquelas madrugadas. Era você que vinha em meu favor. É você a quem eu sentia aquela presença. E você vai poder olhar para Ele. Amém. Jesus vai olhar para você e vai te dar um sorriso que vai penetrar a sua alma, penetrar o seu coração. E você estará em pleno gozo. É por isso que a gente precisa ter um corpo glorificado igual dele, porque senão a gente não dá conta, não. A gente não daria conta. Mas nós iremos então ver. Um dia o túmulo terá que abandonar o corpo que foi colocado lá, e esse corpo será transformado para sempre em um como aquele do Senhor Salvador. Assim o caixão torna-se um baú de esperança. É um baú da felicidade, né? É o baú da esperança, segurando dentro um corpo que será ressuscitado dos mortos, glorificado e levado ao céu. Você consegue pensar nisso, meus irmãos? Quantos aqueles que morreram e que foram sepultados, que estão aguardando esse dia? Aguardando o toque da trombeta? Pense bem sobre isso. Todos os dias tem crente morrendo. E isso vem desde sempre. Desde sempre, todos os dias. É aqui no Brasil, é na África, é na Austrália, enfim, é em qualquer parte do mundo, todos os dias. E se nós voltarmos aos séculos passados, sempre teve, e a Bíblia diz que um dia todos. Por isso que se você tentar olhar para o céu e tentar contar as estrelas, você não vai conseguir. São tantos como a areia da praia, né? Tantos como a areia do mar, são tantos, são milhares, são milhões de homens, mulheres, de servos, de adoradores, que agora ressuscitarão no suar da trombeta. E a Bíblia diz que agora esse povo, a igreja, nos ares, receberá um corpo glorificado, e esse povo agora entrará nas bodas do Cordeiro. O caixão vai ter que dar conta. Em vez de chorar ao lado de um santo que partiu, uma receita para nós. Deveríamos ficar roucos de tanto gritar: Ele nos ultrapassou e já está em casa com Jesus e a glória. Ele já cumpriu a sua missão. Que dia maravilhoso, meus irmãos. Jesus vive. E eu quero concluir dizendo: um Salvador morto não salva ninguém. Mas aquele que está vivo pode salvar todos os que vêm a Ele pela fé. Hebreus 7,25 diz que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. E esse é um grande versículo e promete grandes coisas a todos que creem nele. Porque Jesus vive, você e eu podemos ser salvos pela graça de Deus. Porque Ele vive, podemos ter nossos pecados lavados para sempre. Porque Ele vive, podemos ir para o céu quando deixarmos este mundo. Porque Ele vive, o túmulo não tem poder sobre aqueles que creem. Porque Ele vive, a vida eterna é a nossa posse presente. Porque Ele vive, um dia nós também viveremos com Ele na cidade celestial. Porque Ele vive, eu nunca terei que dar um passo neste mundo sozinho. Isso nos diz muito mais do que ovo de Páscoa, chocolate, coelho. Porque Ele vive, a esperança, a ajuda e a um lar, a nossa espera na eternidade. Porque Ele vive, meus irmãos.
eu posso dizer que eu estou vivo. Amém. Porque Ele vive, os meus pecados foram removidos. Porque Ele vive, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque Ele vive, Deus agora é meu Pai. Não sou mais apenas uma criatura, eu sou filho. Porque Ele vive, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque Ele vive, eu sou salvo para sempre. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, você pode se colocar de pé e agradecer. Você pode agradecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós.